Naquela manhã, Amara só queria fazer bem o seu trabalho. Com o avental amassado, o coração acelerado e a esperança de dias melhores, ela entrou no restaurante mais elegante do centro de Atlanta. Ninguém ali sabia seu nome. Ninguém ali imaginava sua história. E com certeza ninguém esperava o que ela faria quando o telefone tocasse. Ela atendeu. Disse algumas palavras em um idioma que quase ninguém ali entendia e, em menos de 10 minutos, perdeu tudo o que tinha conseguido com tanto esforço. Ou melhor, achava que tinha perdido. O que Amara não sabia é que naquela mesma sala, um homem observava tudo em silêncio. Um homem que conhecia a dor da pobreza, o gosto amargo da humilhação e que carregava nas costas a fortuna de um império. Essa história não é sobre sorte, é sobre coragem, preconceito e um destino que deu uma volta tão inesperada que até hoje ninguém acredita que foi real. Amara chegou 10 minutos antes do turno começar. As calçadas do centro de Atlanta ainda estavam úmidas da garoa da noite anterior, e seus tênis surrados deixavam pequenas pegadas molhadas no chão encerado da recepção. Ela limpou os pés discretamente no tapete da entrada, ajeitou o avental e respirou fundo. Era o primeiro dia. O restaurante Oak and Marble era conhecido por receber empresários ricos, políticos e celebridades. Era o tipo de lugar onde as pessoas vinham mais para serem vistas do que para comer. As paredes escuras, as taças de cristal e o piano ao fundo criavam um ambiente de luxo silencioso e intimidador. Para Amara, aquele lugar parecia pertencer a outro mundo. Um mundo onde ela só havia entrado antes para limpar o chão. Ela foi recebida com um olhar apressado pelo gerente, um homem branco de terno justo, barba milimetricamente cortada e expressão que misturava tédio com superioridade. Ele nem perguntou seu nome. "Você é a nova?" Disse sem tirar os olhos da prancheta. "Sou sim." "Amara vai cobrir o segundo setor, mesa 5 até a 11. Não atrasa pedido e não mexe com cliente. Aqui não tem segunda chance, entendeu?" Ela assentiu com humildade. Sabia que, naquele lugar, qualquer erro poderia custar mais do que o emprego. Custaria a chance de provar que ela era capaz. Enquanto colocava as luvas e pegava o bloco de anotações, ouviu as outras garçonetes cochichando. Eles realmente contrataram ela? Só falta agora vir gente de favela para servir aqui. O gerente enlouqueceu. Amara fingiu que não ouviu. Já estava acostumada. Desde pequena, aprender a andar pelos cantos, falar baixo, trabalhar o dobro e nunca reclamar. A mãe, que fora faxineira por 30 anos, dizia sempre: "A gente não tem o luxo de errar, minha filha. Eles já esperam que a gente erre." Com passos rápidos, começou o serviço. As primeiras horas passaram entre bandejas pesadas, sorrisos forçados e ordens secas vindas da cozinha. Os clientes raramente olhavam em seus olhos. Mas ela seguiu firme, centrada, guardando o desconforto dentro do peito. Cada gorjeta era um tijolo no sonho que ela mesma havia construído: juntar dinheiro para estudar tradução e interpretação. Amara tinha paixão por idiomas. Falava inglês, espanhol e, secretamente, chinês. Era autodidata. Aprendera sozinha no celular, assistindo vídeos, copiando ideogramas em cadernos reciclados e praticando com turistas nas ruas. Era seu refúgio, seu universo particular. Ninguém ali sabia disso, ainda. Pouco antes do intervalo, quando o salão estava cheio, o celular dela vibrou discretamente no bolso. Era sua amiga Mei Lin, que trabalhava em uma lavanderia próxima e só falava chinês. Estava com um problema sério e precisava de ajuda imediata. Amara hesitou, olhou em volta. O gerente estava atendendo um cliente VIP de costas. Ela se virou discretamente e atendeu. Falou baixo, rápido, mas com clareza e precisão. O som do idioma cortou o ambiente como uma navalha. Wei, ni hao, bie danshin, womachan golaibangni. Oi? Fica tranquila, eu vou te ajudar. De repente, os olhares começaram a se voltar para ela.
Uma senhora da mesa 6 arregalou os olhos. Um homem cochichou para a esposa. Isso é chinês? O que ela está fazendo? Tá falando com quem? Tá passando informação? Em menos de um minuto, o gerente apareceu como um raio. Desliga isso agora, imediatamente. É uma emergência, senhor. Você está demitida. Silêncio no salão. Amara congelou. Os olhos marejados, a mão ainda segurando o celular desligado. Não é por quê? Perguntou sem entender. Porque aqui não é lugar para você inventar de brincar de espiã. Chinês? Você acha que isso é o quê? Uma loja de bugiganga? Você está demitida. Sai agora. E rápido. Nenhum colega disse uma palavra. Ninguém a defendeu. Nenhum olhar de compaixão. Ela tirou o avental com mãos trêmulas, caminhou até o armário, pegou sua mochila surrada e saiu pela porta dos fundos. Mas o que Amara não sabia é que havia alguém no salão que escutou cada palavra que ela disse, alguém que entendeu perfeitamente o que aquela garota havia feito, e aquele alguém não era qualquer um. O segundo dia de Amara começou com a mesma ansiedade no estômago. Aquela sensação de que, não importa o quanto você se esforce, ainda vai ter que provar que merece estar onde está. Ela chegou pontualmente, como sempre, com os cabelos presos em um coque bem alinhado e o uniforme passado na noite anterior. Mas assim que entrou no vestiário dos funcionários, notou os olhares atravessados. Uma das garçonetes, Lauren, uma loira de riso amargo, a encarou por cima do ombro e soltou alto para as outras ouvirem. Achei que ela tivesse desistido. Esse não é lugar para qualquer uma. Amara não respondeu. Já aprendera que nessas situações o silêncio era sua melhor armadura. Mas aquilo doía. Doía porque ela sabia que não era só sobre ela. Era sobre o que ela representava naquele espaço. Alguém fora do padrão, fora da zona de conforto de quem sempre teve tudo servido. Na cozinha, os cochichos continuavam. O chefe, um francês ríspido, ignorava suas perguntas, mas respondia educadamente aos outros garçons. Quando ela se aproximava, as conversas cessavam. Quando entregava pedidos, raramente recebia um obrigado. Eram microagressões, pequenos cortes diários, nada que desse para denunciar, nada que fosse grave, mas o suficiente para fazer alguém se sentir invisível, ou pior, indesejada. No salão, os clientes também pareciam menos pacientes com ela. Uma senhora reclamou do copo de água, mesmo estando limpo. Um homem levantou a voz porque o guardanapo estava dobrado do jeito errado. Outro exigiu outro atendente, porque queria ser servido por alguém mais experiente. Amara respirava fundo e engolia cada uma dessas situações. Sabia que, se reagisse, confirmaria os estereótipos que esperavam dela. Sabia que tinha que ser milimetricamente perfeita para manter aquele emprego, ou ao menos tentar. Durante o intervalo, foi se sentar sozinha no banco de trás, perto do depósito. Estava comendo um sanduíche simples que havia trazido de casa, sem maionese, sem suco. Ouviu risos do outro lado da parede. Ela come igual a faxineira da minha escola. Acho que ela está guardando dinheiro para voltar para o gueto. Já viu o celular dela? Parece que veio do museu. Amara fechou os olhos. Por um momento, pensou em levantar, gritar, dizer quem ela era, contar sua história, seu esforço, sua inteligência, seus sonhos, mas respirou fundo e ficou quieta. Ela não estava ali para se fazer ouvir, estava ali para sobreviver. Mais tarde, ao servir uma mesa de executivos asiáticos, Amara se surpreendeu ao ouvir algumas palavras em mandarim. Eles estavam discutindo algo sobre o cardápio, claramente insatisfeitos por não conseguirem se comunicar com os outros garçons. Ela se aproximou com gentileza. Desculpem, vocês precisam de ajuda? Um dos homens a olhou desconfiado. Você fala chinês? Ela sorriu e respondeu em mandarim fluente. Woke Iban Nimen, Qingwen Nimen Xiang Jian Shimao. Posso ajudá-los. O que gostariam de pedir? Os homens se entreolharam surpresos.
Um deles, claramente emocionado, respondeu com gratidão. Amara anotou o pedido com precisão, sorriu novamente e saiu discretamente. Mas a cena não passou despercebida. Do outro lado do salão, Lauren e o gerente assistiam àquilo com olhos semicerrados. "De onde ela tirou isso?" murmurou Lauren. "Vai ver, tá tentando impressionar com alguma mutreta", respondeu o gerente. "Não confio em quem fala coisas que a gente não entende. Muito menos gente como ela." Era isso. A capacidade de Amara não causava admiração, causava medo, insegurança e, no fundo, raiva, porque ela era o oposto do que esperavam. Ela não era submissa, ela era inteligente, e isso incomodava. No fim do dia, Amara lavou as mãos na pia do vestiário e olhou para si no espelho. Seu rosto cansado ainda tinha brilho nos olhos. Ela estava ali, apenas começando. Mas mal sabia que, no dia seguinte, uma simples ligação colocaria sua dignidade em jogo e revelaria quem estava realmente atento à sua presença. Era uma quarta-feira, meio da semana. O restaurante estava cheio. Empresários engravatados almoçavam entre uma ligação e outra. Mulheres de salto alto discutiam contratos e turistas deslumbrados tiravam fotos escondidas da decoração luxuosa. Para Amara, era apenas mais um turno onde precisava ser impecável, invisível e eficiente. Ela já havia decorado o gosto de alguns clientes fixos. Sabia quem gostava do bife mal passado, quem detestava gelo no refrigerante e quem fazia questão de ser servido por garçons brancos. Ela sorriu ao entregar o pedido na mesa 7, ajeitou a gravatinha do uniforme e se preparava para ir. À mesa 10, quando o celular escondido no bolso do avental começou a vibrar. Ela gelou. Amara nunca atendia o telefone durante o trabalho, mas havia um nome na tela que a fez parar por um segundo. Mei Lin, sua amiga chinesa, que trabalhava há anos em uma lavanderia da periferia. As duas haviam se conhecido num curso comunitário de inglês básico. Mei Lin mal falava o idioma na época, mas Amara ajudava sempre que podia. E, em troca, Mei Lin ensinava a pronúncia correta de palavras em mandarim. A ligação continuava vibrando. Algo dentro dela disse que não era uma ligação qualquer. Ela olhou discretamente para o balcão. O gerente estava distraído, os outros garçons ocupados. Rapidamente, virou de costas e atendeu, pressionando o telefone ao ouvido para que ninguém escutasse demais. "Wei, ni Huang Hao ma, fa Sheng Le chama." "Alô? Está tudo bem? O que aconteceu?" Do outro lado, a voz aflita de Mei Lin explicou que seu irmão mais novo havia sofrido um acidente na lavanderia. Ela não sabia como falar com o hospital. Estava desesperada. Amara respondeu com calma. Orientou, ajudou com o número da emergência e prometeu ligar para o hospital assim que possível para traduzir. A conversa durou 2 minutos e 30 segundos. Tempo suficiente para o salão todo perceber. Na mesa 6, uma senhora de colar de pérolas arregalou os olhos. Na mesa 3, um homem cutucou a esposa com o cotovelo e murmurou. "Olha lá, que será que ela está falando?" O idioma estranho causou estranhamento, desconfiança, preconceito. Amara não percebeu, mas enquanto falava, o gerente já vinha caminhando apressado em sua direção. Ele parou atrás dela, ouviu as últimas palavras e explodiu. "Desliga esse telefone." "Agora?" Ela se virou surpresa. "Desculpa, senhor, era uma... Você tá demitida." Silêncio. As vozes cessaram. Os talheres pararam no ar. Os clientes olharam como se assistissem a uma peça desconfortável de teatro ao vivo. "Senhor, eu... Só... Era minha amiga, ela não fala inglês, precisava de ajuda. Foi rapidinho. Você acha que aqui é o quê, call center? Aqui é um restaurante de luxo, não tem espaço para esse tipo de coisa." "Mas foi uma emergência. E eu te avisei no primeiro dia, sem celular. E o que mais me incomoda, esse papo todo em chinês. O que você está escondendo, hein?" A frase caiu como uma bomba. "O que você está escondendo?"
como se falar outro idioma fosse um crime, como se conhecimento para alguém como ela fosse ameaça. Amara sentiu os olhos se enchendo, mas se manteve firme. Eu não estou escondendo nada. Eu falo chinês. Eu estudei. Sozinha. O gerente riu com deboche. Claro que estudou. Você, por favor, vai embora antes que eu chame a segurança. Ela olhou ao redor. Nenhum colega se moveu. Nenhuma voz se levantou. Nem mesmo para dizer que aquilo era um absurdo. Ela tirou o avental com mãos firmes. Caminhou até o vestiário, pegou sua mochila e saiu. Na porta, antes de cruzar o corredor dos fundos, ainda ouviu uma última frase vinda do gerente. Esse tipo de gente sempre quer se passar por mais do que é. Aquelas palavras ecoaram em sua cabeça como um veneno. Ela andou até a rua, sem saber para onde ir. Na calçada, sentou no meio-fio. O vento gelado batia no rosto. O celular, ainda na mão, vibrava novamente. Era Meilin agradecendo pela ajuda. Amara respirou fundo. Ela havia feito a coisa certa, mesmo que o mundo insistisse em dizer o contrário. O que ela não sabia era que naquela mesma tarde, alguém a havia observado atentamente. Alguém que entendeu cada palavra dita em mandarim. Alguém que não se incomodou, mas se emocionou. Um homem silencioso, sentado na mesa 2. Um homem com passado parecido. Um homem que nunca esqueceu de onde veio. E ele ainda não havia terminado com aquela história. Amara caminhava devagar pela calçada. A brisa fria de Atlanta cortava a pele fina de seus braços. Mas o que doía mesmo era por dentro. O restaurante ainda podia ser visto. De onde ela estava, as janelas grandes, os lustres brilhando e os risos abafados dos clientes que continuavam almoçando como se nada tivesse acontecido. Ela havia sido descartada, como se fosse invisível, como se nem tivesse existido. Na mochila, além do celular velho e do lanche que não conseguiu comer, levava agora um sentimento sufocante de humilhação. Mais um lugar onde ela não era bem-vinda. Mais uma porta que se fechava. Parou no ponto de ônibus, sentou no banco de ferro e baixou a cabeça. Pensou na mãe, acamada há meses, que dependia do salário dela para comprar os remédios. Pensou nas contas que estavam empilhadas em cima da geladeira. Pensou no aluguel que venceria em 5 dias. Mas, acima de tudo, pensou no rosto do gerente, na forma como ele falou, na frieza, no desprezo. Esse tipo de gente, essas palavras martelavam em sua mente como um mantra cruel. Ela havia crescido ouvindo isso. Na escola, onde os professores não se importavam com os erros dela. Nos mercados, onde era seguida por seguranças. Nos primeiros empregos, onde faziam questão de lembrar o seu lugar. Mas dessa vez, doeu diferente. Dessa vez, ela havia feito tudo certo. Estava trabalhando duro, respeitando regras, sendo eficiente, e mesmo assim foi tratada como uma ameaça. A única ameaça era ser inteligente, ser negra e poliglota, ser pobre, e ainda assim sonhar grande. Do outro lado da rua, um carro de luxo estacionava em frente ao restaurante. Um homem saiu devagar, terno cinza escuro, cabelos grisalhos bem penteados, passos firmes. Parou por alguns segundos olhando o letreiro do restaurante. Depois entrou. Amara não viu. Estava com a cabeça baixa, revivendo cada segundo da humilhação que acabara de passar. Dentro do restaurante, o clima seguia como sempre. Clientes sendo servidos, garçons sorrindo, música ambiente discreta. Mas no canto da sala, o gerente recebia o visitante inesperado. O homem mais velho que assistira toda a cena da demissão momentos antes. Pois não, senhor. Já temos sua mesa pronta, disse o gerente com um tom falso de simpatia. O homem respondeu calmamente, com um leve sotaque. Na verdade, não vim para almoçar. Vim conversar com você sobre a moça que você mandou embora agora há pouco. O gerente, sem entender, forçou um sorriso. Ah, aquela? Um mal-entendido. Estava quebrando regras, atendendo o telefone durante o expediente. Ainda por cima,
falando chinês, né? O homem apenas o olhou. Seu olhar era firme. Não havia julgamento, mas havia memória. Era como se ele enxergasse além das palavras. Você sabe o que ela estava dizendo? Claro que não. Como eu disse, estava falando chinês. Sei lá o que ela estava aprontando. Ela estava ajudando alguém, salvando uma vida, com um idioma que você, pelo visto, nunca se preocupou em entender. O gerente começou a perder o tom. Olha, eu não sei quem. O senhor é, mas eu administro esse lugar com ordem. Não posso permitir que qualquer um... O homem o interrompeu com a calma de quem tem o mundo nas mãos. Você faz ideia de quem eu sou? O gerente congelou. Na parede do restaurante, uma placa antiga trazia o nome de um dos primeiros investidores do local. Um nome que agora estava na frente daquele homem. Zhao Mingtai, dono de uma rede de hotéis e restaurantes que se estendia da Califórnia a Singapura. Um dos empresários mais respeitados e discretos da elite asiático-americana. E mais importante, um homem que, anos atrás, também fora humilhado por falar mandarim enquanto limpava pratos em um restaurante barato de Chicago. Você sabe o que me trouxe. Até aqui, continuou Zhao, foi ter sido tratado exatamente como você tratou aquela garota hoje. A diferença é que eu não esqueci. O gerente começou a gaguejar. Senhor, eu não sabia que... Ela conhecia o senhor? Ela não me conhece, mas eu a reconheço. Zhao tirou um cartão do bolso. Entregou a um dos garçons. Entregue isso para a Mara. Diga que quero falar com ela. Hoje ainda. O homem se virou e saiu, deixando um silêncio estranho no ar. Enquanto isso, a Mara ainda estava sentada no ponto de ônibus, sem saber que seu destino havia acabado de dar um salto invisível, sem saber que a humilhação que sofreu estava prestes a se transformar em um novo começo. E que alguém poderoso, finalmente a enxergou. Sentado na mesa do fundo, ao lado da parede de tijolos aparentes e da grande adega de vinhos, Zhao Mingtai mantinha os olhos fixos no salão, como quem observa uma peça antiga sendo encenada mais uma vez. Ele não precisava daquele almoço, nem da comida. Estava ali por hábito, por nostalgia. Às vezes, voltava aos lugares onde fora ignorado, humilhado, desvalorizado, só para lembrar de onde veio. Naquela tarde, a cena que se desenrolava à sua frente não era nova. Ele já tinha vivido aquilo, só que, no lugar de Amara, anos atrás, era ele quem lavava pratos e limpava o chão em uma lanchonete decadente na periferia de Chicago. Tinha 17 anos, não falava uma palavra de inglês. Era chamado de chino por todos, mesmo sendo taiwanês. Não tinha amigos, só tinha uma certeza. Precisava sobreviver. Enquanto os garçons do Oak and Marble passavam de um lado para o outro, Zhao permanecia imóvel. Acompanhou com os olhos atentos a jovem garçonete negra, a postura respeitosa, a voz baixa, o sorriso discreto. Tudo nela lembrava ele mesmo. Quando ela atendeu o telefone e começou a falar em mandarim, algo dentro dele se acendeu. Era uma pronúncia clara, precisa. Um sotaque leve, mas determinado. Não era alguém que havia aprendido por acaso. Era alguém que escolheu aprender. Naquele momento, Zhao lembrou-se da primeira vez em que tentou ajudar um cliente usando inglês improvisado e foi mandado calar a boca pelo gerente da lanchonete. Disseram que ele parecia desonesto. Disseram que não confiavam em quem fala estranho. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Assistiu ao gerente caminhar até... Amara ouviu a ordem seca para desligar o telefone. Viu a demissão sendo cuspida na frente de todos, como se fosse algo banal. E viu o rosto dela tentando se manter firme enquanto desmoronava por dentro. Aquela expressão ele conhecia. Era a mesma que carregou por anos. Zhao não era um homem de impulsos. Construiu seu império com paciência, inteligência e uma memória poderosa, especialmente para aqueles que o fizeram se sentir menor. Mas naquela tarde, ele não podia ficar em silêncio. Porque aquela garota não era só mais uma funcionária.
Ela era símbolo de tudo o que ele acreditava: que conhecimento não tem cor, que inteligência não tem endereço e que a dignidade não deveria depender do uniforme que você usa. Zal pediu a conta sem tocar na comida. Deixou uma gorjeta absurda para a garçonete que o atendeu e saiu em direção ao gerente. As palavras que trocou com ele foram poucas, mas certeiras, o suficiente para que o clima no restaurante mudasse, o suficiente para que o nome Amara ficasse marcado na cabeça de todos ali. Ao sair, ligou para seu motorista e pediu que fosse atrás dela. Procure no entorno, talvez ela esteja perto. Se encontrar, entregue meu cartão. Diga que Zhao Mingtai quer falar com ela e que é urgente. Desligou o telefone e, por um segundo, parou na calçada, olhando o céu cinzento da cidade. Por décadas, ele havia trabalhado para chegar onde estava, mas nunca se esqueceu de que tudo começou com alguém que lhe deu uma chance. Um velho professor que o acolheu quando ele mais precisava. Agora, talvez fosse a hora de devolver isso a alguém. Não por caridade, mas por justiça. E, no fundo, Zhao sabia. Aquela garota não era comum. Ela era como ele. E se alguém como ele tivesse sido notado mais cedo, talvez tivesse sofrido menos. Na mochila de Amara, naquele momento, seu celular ainda vibrava. Era o início de uma mudança. Uma virada de jogo que ninguém, nem ela, poderia imaginar. A primeira vez que Amara viu um ideograma chinês foi aos 13 anos, enquanto folheava um jornal velho que embrulhava bananas no mercadinho da esquina. Na época, sua mãe trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes para pagar o aluguel de um pequeno apartamento nos fundos de um conjunto habitacional. Amara cresceu entre vassouras, roupas para dobrar e barulhos de panela. Não teve brinquedos caros, nem viagens de férias. Mas teve algo que mais tarde ela entenderia que valia mais do que qualquer presente: o incentivo da mãe para nunca parar de aprender. Mesmo com pouco, a mãe dizia: "Estuda, minha filha, porque isso ninguém tira de você." Na escola pública, Amara era uma aluna quieta, sentava sempre nas últimas fileiras. Era invisível para a maioria dos professores, mas isso nunca a impediu de prestar atenção. Foi ali que descobriu sua paixão por idiomas. Aprendeu inglês ouvindo músicas, repetindo letras de cadernos velhos que guardava com cuidado. Aprendeu espanhol conversando com os filhos dos vizinhos imigrantes. E aprendeu chinês, porque era o idioma mais difícil que encontrou. E porque gostava do desafio de aprender algo que ninguém esperava que ela soubesse. Na biblioteca comunitária do bairro, encontrou um livro de introdução ao mandarim deixado por um professor aposentado. Era antigo, amarelado, cheio de anotações nas margens. Ela o levou como um tesouro. Copiou os caracteres à mão, colou folhas no espelho do banheiro. Ensaiava sozinha à noite, depois que terminava as tarefas da casa. Era sua forma de escapar. Enquanto o mundo ao redor dizia que ela devia se conformar, ela escrevia ideogramas como se escrevesse seu próprio futuro. Quando completou 18 anos, começou a trabalhar em pequenos cafés, lanchonetes e lava-rápidos, tudo o que conseguia. Guardava o dinheiro em um envelope escondido no fundo da gaveta, com uma etiqueta escrita à mão: Faculdade de Tradução. Mas a realidade era dura. A mãe ficou doente. Precisou largar um dos empregos para cuidar dela. O dinheiro passou a ser usado em remédios e contas atrasadas. O sonho teve que esperar. Mesmo assim, Amara nunca parou de estudar. Assistia vídeos no celular com fones de ouvido quebrados. Praticava conversas em chinês com Mei Lin, que se tornara sua melhor amiga. Traduzia rótulos, lia legendas, assistia novelas em mandarim só para treinar o ouvido. Certa vez, foi à feira com a mãe e ajudou um casal chinês a encontrar um produto. Eles ficaram tão surpresos que a convidaram para visitar uma loja da família. Lá conheceu mais gente, fez amizades, aprendeu expressões informais. Era como se tivesse criado seu próprio curso particular,
com os recursos que o mundo descartava. Ela sabia que ninguém apostava nela. Sabia que os olhares julgadores viriam, mas não importava, porque cada palavra nova aprendida era um passo longe da miséria. Cada frase pronunciada era uma resposta silenciosa aos que duvidavam da sua capacidade. Quando conseguiu o emprego no Oak and Marble, sentiu que algo finalmente começava a mudar. Mesmo sendo tratada com frieza, ela carregava por dentro uma força que ninguém ali entendia. E foi justamente essa força, somada ao conhecimento que cultivou no anonimato, que provocou a sua queda. E, ao mesmo tempo, atraiu os olhos de alguém poderoso o bastante para mudar tudo. Amara não era só uma garçonete, era uma autodidata, uma sobrevivente. E agora, sem saber, estava prestes a receber a oportunidade que tanto sonhou. Não por sorte, mas por mérito. O cartão de Zhao ainda estava nas mãos do motorista. E o destino, prestes a fazer seu movimento mais inesperado. Zhao estava em seu escritório temporário no hotel do centro de Atlanta, quando recebeu a ligação de seu motorista. Sr. Zhao, encontrei a jovem. Ela estava sentada num ponto de ônibus, sozinha, parecendo perdida. Entreguei o cartão. Ela não entendeu muito bem, ficou desconfiada. Zhao sorriu do outro lado da linha. Ela é inteligente, gente assim demora para confiar. Desligou o telefone com um pensamento na cabeça. Essa garota é igual a mim. Durante a noite, Zhao não conseguiu dormir. Não que isso fosse incomum. Os fantasmas do passado ainda o visitavam de tempos em tempos. Mas aquela noite foi diferente. Ele voltou mentalmente à década de 80, quando era apenas mais um jovem invisível lavando pratos nos fundos de um restaurante em Chicago. Lembrava-se do frio, da gordura que grudava nas mãos, do gerente que gritava em inglês com ele, sem se importar se entendia ou não. E lembrava de uma mulher, uma cliente que um dia viu quando ele ajudou um turista perdido falando em mandarim. Ela não o humilhou, ela o contratou. Foi sua primeira chance real. Zhao cresceu com isso na alma, que uma oportunidade pode mudar tudo, mas que ela só vem quando alguém enxerga em você aquilo que os outros se recusam a ver. Na manhã seguinte, Zhao decidiu ir ele mesmo ao encontro de Amara. Mandou preparar o carro, vestiu um terno mais simples, sem gravata, e pediu que o levassem ao endereço que o motorista conseguiu discretamente, perguntando na biblioteca comunitária onde ela costumava estudar. Era um bairro humilde, mas limpo, casas geminadas, crianças jogando bola na rua, vizinhos varrendo as calçadas. Ele parou em frente a um pequeno prédio de 2 andares. Subiu devagar os degraus até o segundo andar e bateu na porta 204. Amara abriu com a testa franzida, olhos desconfiados. Vestia uma blusa simples e uma calça de moletom. Na mão, ainda segurava o cartão que havia recebido no dia anterior. Você é o Sr. Zhao? Sim. Desculpe aparecer assim, mas precisava olhar nos seus olhos quando dissesse isso. O que aconteceu com você foi errado. Muito errado. Ela o observou em silêncio. Eu estava no restaurante. Vi tudo e ouvi tudo. Ela engoliu seco. Eu não sei o que dizer. Achei que o senhor era só mais um cliente importante. Zhao sorriu. Fui. Hoje sou outra coisa. Mas continuo sendo o filho de um operário que chegou aqui sem falar inglês. Um imigrante que foi humilhado mais vezes do que consigo lembrar. Amara olhou para o chão. A voz dele não era arrogante. Era humana. Dava para sentir que ele entendia. Eu só queria trabalhar direito. Eu não fiz nada de errado. Não. Fez tudo certo. E é por isso que estou aqui. Ele tirou do bolso um envelope grosso e entregou a ela. Dentro, um contrato de trabalho. Letra grande. Clareza absoluta. Estou abrindo um novo setor na minha empresa. Preciso de alguém com visão, resiliência e talento para lidar com pessoas e culturas. Quero que você seja minha assistente pessoal nessa fase. Vai trabalhar diretamente comigo. Amara ficou paralisada. Mas
Eu nem tenho diploma. Eu sou só uma garçonete. Você é muito mais do que isso. Você é autodidata. Você se preocupa com os outros e você aprendeu chinês por conta própria. Isso, minha cara, é raríssimo e é o que o mundo precisa agora. Ela começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Eu não sei nem como agradecer. Aceitando, e aceitando com orgulho, porque você merece. Ela assinou ali mesmo, de mãos trêmulas, com um sorriso que não vinha há muito tempo. Naquela tarde, Amara deixou de ser mais um número invisível. Passou a ser reconhecida pelo que realmente era, uma mulher de coragem, talento e dignidade. E tudo isso graças a um homem que viu nela o reflexo do que ele foi um dia e decidiu estender a mão. Mas a maior surpresa ainda estava por vir, porque Zhao não só lhe deu um emprego, ele também decidiu mudar o destino de quem a humilhou. E isso é o que veremos a seguir. 2 dias após assinar o contrato, Amara entrou pela primeira vez no prédio espelhado da sede regional do grupo empresarial de Zhao Mingtai. Usava uma roupa simples, mas elegante. Nada de uniforme, nada de avental. Dessa vez, ela andava com a coluna ereta. Não precisava mais esconder quem era ou o que sabia. A recepcionista a tratou com respeito. O segurança abriu a porta com um sorriso. E quando entrou na sala de reuniões, foi recebida com um gesto firme e direto. Amara, essa é sua mesa. E essa pasta é seu primeiro desafio. Zhao sorriu. Vamos começar pelo que você sabe fazer melhor. Escutar, observar e resolver. Dentro da pasta, havia uma série de relatórios sobre atendimento ao cliente em regiões multiculturais. O grupo de Zhao estava expandindo para mercados onde a diversidade era essencial. Ele precisava de alguém com sensibilidade e vivência real. Alguém que entendesse pessoas. E mais do que isso, alguém que soubesse o que é ser ignorado. Você vai acompanhar reuniões, avaliar equipes e ajudar a montar nosso programa de diversidade e inclusão. Quero sua visão nisso. Amara arregalou os olhos. Mas, Sr. Zhao, tem tanta gente mais preparada, com faculdade, experiência. Ele se aproximou devagar, com a serenidade de quem já viu o mundo virar do avesso. Você acha que diploma ensina empatia? Você acha que vivência vem de papel timbrado? Não, Amara. O que você passou te dá uma perspectiva que ninguém aqui tem. E isso é o que vale. Ela respirou fundo. Pela primeira vez na vida, alguém a fazia se sentir parte. E não apenas tolerada, mas necessária. Nos dias seguintes, Amara mergulhou nos relatórios, anotou tudo, fez perguntas, organizou planilhas. À noite, ainda voltava para casa e cuidava da mãe. Nada mudou em sua essência, mas tudo mudou no modo como o mundo agora olhava para ela. Num dos almoços com Zhao, ele comentou: Sabe, muitos dos meus executivos acham que empatia é uma palavra bonita em panfleto. Você me mostrou o que é ação. Amara sorriu. Eu só tentei ser justa com alguém que precisava e quase perdi meu emprego por isso. E agora está aqui em causa disso. Ela baixou os olhos, emocionada. Dias depois, Zhao a chamou para acompanhá-lo em uma visita especial. Não revelou o destino, apenas pediu: vista algo que te faça sentir forte, porque vamos fechar um ciclo. O carro preto os levou até um bairro movimentado. E então, Amara viu o restaurante onde tudo começou, o Oak and Marble. Ela engoliu seco. Por quê? Aqui. Zhao olhou para ela com firmeza. Porque você vai ver com seus próprios olhos o poder de uma reviravolta. E juntos entraram pela porta da frente. Mas o que aconteceu ali vai ser revelado no próximo capítulo. O som da porta se abrindo foi o mesmo. Mas dessa vez, Amara entrou sem abaixar os olhos. Ela não usava uniforme, não segurava bandeja. Vestia um blazer elegante e caminhava ao lado de Zhao Mingtai, dono de um império que agora incluía, como uma simples peça em seu tabuleiro,
o restaurante Oak and Marble. Os funcionários a olharam sem entender. Alguns reconheceram de imediato, outros apenas sentiram o desconforto de quem percebe que há algo diferente no ar. O gerente, ao vê-la, congelou. Zhao caminhou até ele com passos firmes. Boa tarde, lembra de mim? Sim, Sr. Zhao, claro. Um prazer revê-lo. Ótimo, esse é meu novo braço direito em projetos de inclusão. O nome dela é Amara. Ela tem total autoridade para auditar, reavaliar e reformular esse restaurante. O gerente empalideceu. Senhor, isso deve ser algum engano. Zhao não sorriu, mas tampouco se exaltou. Seu tom era calmo, mas cortante. O único engano foi cometido por você, ao confundir conhecimento com ameaça, idiomas com desrespeito e talento com insolência. O gerente tentou se justificar gaguejando. Ela quebrou o protocolo, senhor. Usou o telefone, falou outra língua. Zhao interrompeu. A língua que ela falou salvou uma vida. A atitude dela salvou alguém que você teria deixado para morrer. E por isso foi punida. Isso diz muito sobre quem você é. Amara permaneceu calada. Não precisava dizer nada. A presença dela dizia tudo. Zhao se virou para ela. Amara, você gostaria de dizer algo? Ela respirou fundo. Olhou para o salão onde havia sido humilhada. Viu algumas garçonetes abaixando os olhos. E então disse com firmeza: não quero vingança, quero mudança. Esse lugar precisa ser mais do que decoração cara e comida sofisticada. Precisa tratar seres humanos como seres humanos. E isso começa por quem lidera. O gerente tentou sorrir. Claro, claro. A gente pode se ajustar, melhorar, rever procedimentos. Zhao o cortou, agora sem rodeios. Você está demitido. Hoje, neste momento. Silêncio. Ninguém aplaudiu, mas todos ouviram. Zhao olhou ao redor e completou. A partir de agora, Amara supervisionará um novo plano de conduta. Diversidade, respeito e excelência. Não apenas no atendimento ao cliente, mas no tratamento entre funcionários. Quem não se adaptar, não permanecerá. O ambiente parecia respirar mais leve. Até a música ambiente soava diferente. Amara caminhou até o centro do salão. Olhou cada canto e sorriu discretamente. Ela havia voltado, não como funcionária, mas como símbolo de resistência, inteligência e justiça. Era o lugar onde a tinham feito se sentir pequena. Agora, era o lugar onde ela crescia diante de todos. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sentiu, venceu. Mas o melhor ainda estava por vir, porque sua história, agora, inspiraria milhares de outras. 2 meses depois, Amara estava em um auditório com capacidade para 200 pessoas, em um evento corporativo promovido pela empresa de Zhao Mingtai. Ela era a última a subir no palco. O telão exibia sua imagem ao lado de uma frase simples: transformar dor em poder. Vestia um vestido sóbrio, discreto, mas seu olhar agora carregava algo impossível de comprar ou fingir: respeito conquistado. Desde o episódio no restaurante, a vida de Amara se transformou de forma profunda. Foi promovida a diretora de cultura e diversidade do grupo. Participava de decisões estratégicas, ajudava a revisar políticas de contratação, criava programas de capacitação e representava a empresa em eventos internacionais. Mas mais do que o cargo, era o que ela fazia com ele que realmente importava. Na sua gestão, criou um programa que priorizava candidatos de comunidades marginalizadas, incluindo pessoas negras, imigrantes, mães solo e ex-detentos em reabilitação. Fez parcerias com bibliotecas comunitárias. Ofereceu bolsas para jovens interessados em línguas. E Dante, como promessa pessoal, todo mês fazia palestras gratuitas em escolas públicas, contando sua história. Agora, no palco, diante de empresários, funcionários e estudantes convidados, Amara segurava o microfone com firmeza. Respirou fundo. Eu fui garçonete, já limpei chão,
Já fui tratada como se minha voz não importasse. Já fui humilhada por saber mais do que esperavam que eu soubesse. Mas também fui criada por uma mulher que me ensinou a nunca abaixar a cabeça e que me disse: estuda, minha filha, porque isso ninguém tira de você. As pessoas a ouviam em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Eu não estou aqui por sorte. Estou aqui porque alguém me viu. Alguém que também foi invisível um dia. E decidiu que era hora de devolver a oportunidade que recebeu. Olhou para Zal, sentado na primeira fileira. Ele assentiu com um sorriso contido, mas emocionado. Cada pessoa aqui tem o poder de mudar o destino de alguém. Às vezes, basta uma escuta, uma chance, uma porta aberta. Eu fui demitida por falar chinês. Hoje ensino chinês para quem nunca imaginou poder aprender. O público aplaudiu de pé. Depois da palestra, muitos se aproximaram para agradecê-la. Jovens queriam tirar fotos. Senhoras perguntavam onde poderiam apoiar seus projetos. Ela atendia a todos com paciência, com o mesmo respeito que sempre desejou ter recebido. Ao sair do evento, voltou para a casa de metrô. Preferia a simplicidade. Chegou, tirou os sapatos e foi. Direto para o quarto da mãe, que agora se recuperava bem, graças ao plano de saúde oferecido pela empresa. Como foi, minha filha? Perguntou a mãe, sorrindo com os olhos. Foi lindo, mãe. E olha, disse Amara, apontando para o celular. Já tem escola querendo agendar mais palestras. A mãe segurou sua mão. Você venceu, minha filha, e venceu do seu jeito, com dignidade. Amara sorriu, com os olhos marejados. Naquela noite, antes de dormir, escreveu em seu caderno: hoje vi uma menina negra, pobre e invisível ocupar o centro do palco. E percebi, o mundo muda quando a gente não desiste. Essa é a história de Amara. Uma mulher que foi julgada por sua aparência, demitida por sua inteligência e reconhecida por sua coragem. Ela nos lembra que as verdadeiras reviravoltas não vêm com gritos, mas com silêncio firme, com humildade persistente e com a força de quem carrega a própria história como armadura. E você? Já foi desacreditado por ser quem é? Já pensou em quantas Amaras estão por aí só esperando uma chance? Conta pra gente nos comentários. E se essa história te tocou, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Tem muita história de superação, justiça e reviravolta vindo por aí, porque o mundo precisa ouvir histórias como a de Amara, e você merece vê-las acontecer.